Boa noite, meus queridos. Estamos aqui neste feriado de Sexta-feira da Paixão. É um momento bom para nós nos ajuntarmos, ainda que usando mídia, não nos vendo pessoalmente, mas é bom para nos estreitarmos os laços e, principalmente, para ajuntarmos-nos como podemos para louvar o nosso Senhor, o nosso Salvador. Este é o culto das 7 palavras na cruz. Nós vamos ter a participação de todas as sociedades internas da igreja, da junta diaconal e também do conselho. Vamos começar o nosso culto invocando o Senhor para receber a nossa adoração. Feche os seus olhos e oremos. Deus bendito, Senhor de toda glória, Senhor de toda graça, é pela tua graça que estamos aqui para te render glória. Que o Senhor receba a adoração do teu povo. Que o Senhor ouça as nossas orações, que o Senhor intervenha na nossa vida, receba o nosso culto que te ofertamos e que a tua palavra lida faça morada em nosso coração. Que o teu Espírito hoje aplique mais uma vez a tua palavra, nos transformando de glória em glória para sermos cada vez mais espelho de Cristo aqui. Rogamos a tua graça, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de Lucas, capítulo 19, os versículos 37 e 38, uma das narrativas da entrada de Jesus em Jerusalém, aclamado. O texto diz assim: E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei, quem vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas maiores alturas. E é isso que vamos fazer, glorificar, adorar o nosso Salvador. E vamos fazer isso cantando o hino Glória e Coroação. É o hino de número 52 do Inário Novo Cântico. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz, com escolhida geração,
Quando o Senhor estava na cruz, o primeiro pronunciamento que ele fez foi dirigido a Deus, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós vamos ter uma breve meditação nessa fala com a nossa irmã Jane da SAF. Graça e paz, irmãos. Nesta data muito importante para todos nós, nós vamos meditar na primeira palavra de Cristo na cruz. O texto que vamos usar está em Lucas, no capítulo 23, versículos 33 e 34. Estarei lendo para os irmãos. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Sempre que é possível, quando alguém está à beira da morte, muitos querem ouvir as suas últimas palavras de despedidas. Durante todo o sofrimento de Cristo até o Calvário, a Bíblia nos conta que Jesus foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. Jesus foi preso, chicoteado, insultado, desprezado, acusado, escarnecido, cuspido, zombado e muitas outras coisas tristes que sabemos. Mas durante estes acontecimentos, ele ficou calado. Agora, já no Calvário, no lugar de morte, conhecido como Caveira, lugar ermo, afastado da cidade, onde cheirava-se morte, agora, na cruz, já crucificado, o Mestre dá uma aula de prática de vida. Jesus, que iniciou o seu ministério com a oração, conforme Lucas 6, versículo 12, para a escolha dos seus discípulos, na hora da sua morte, no encerramento do seu ministério presencial terreno, ele faz uma oração. Vejamos algumas lições sobre esta oração de Cristo. Não é uma oração de reclamação ou de revolta pelo que está passando ou de um pedido de vingança pelos que estão importunando. Pelo contrário, ele se dirige ao Pai. Com toda a humildade e reverência, ele demonstra confiança ao se dirigir ao Pai, mesmo estando com as mãos e os pés cravados, com o corpo todo moído e ensanguentado. Mesmo assim, ele se dirige ao Deus Todo-Poderoso como Pai. É o Pai Celestial, Criador de todas as coisas. É o Deus Pai soberano que está no controle de tudo. A vontade de Deus, o Pai, está sendo feita e o Filho está submisso totalmente à vontade soberana do Pai. Primeira lição. Quando o mal nos aflige, quando tudo não vai bem, Deus não deixa de ser Deus. Ele não deixa de ser nosso Pai. Confiemos nele. Segundo, é uma oração de pedido de perdão. O mestre que havia ensinado que devemos perdoar até 70 vezes 7, conforme Mateus 18, versículos 21 e 22, que nos ensina a amar aos nossos inimigos, coloca em prática na cruz o seu ensinamento.
ora, suplica perdão ao Pai pelos seus algozes. A maior manifestação da graça de Deus é o seu perdão àqueles que se arrependem de seus pecados. Na cruz não foi diferente. Em meio a tantos sofrimentos físicos e espirituais, Jesus, carregando os nossos pecados, concede-nos a condição de nos achegarmos a Deus, através do seu sacrifício derramado, o seu precioso sangue. Ali, ele se preocupa com os seus opressores. Lição 2. Nós também, como imitadores de Cristo, devemos perdoar os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Terceiro, Jesus intercede por seus inimigos. Como grande intercessor que é, Jesus, durante o seu ministério, sempre em oração, intercedeu pelos seus. Ele ora pelos pecadores, conforme Isaías 53, 12. Ele ora pelos crentes fracos, conforme Lucas 22, 32. Pela igreja, em João 17, versículo 9. Jesus intercede ao Pai pelo envio do Consolador, o Espírito Santo, João 14, 6. E aqui no texto que lemos, Jesus ora, intercede pelos seus inimigos. Lucas 23, 34. O Senhor Jesus é o nosso eterno intercessor. Romanos 8, 34, na parte B diz, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Ele é o nosso advogado, conforme 1 João 2, 1. Temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aliás, ele ensinou isto aos seus discípulos. Mateus 5:44. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vemos que Jesus cumpre o que ensina. Lição 3. Devemos imitar a Cristo, amar e orar pelos que nos odeiam, porque assim nos ensina Jesus. Queremos concluir a nossa fala. Podemos aprender com Cristo e buscar conhecer mais sobre Deus. Jesus conhecia o Pai e seu prazer estava em realizar a vontade do Pai. É preciso que, em obediência a Jesus, pratiquemos o perdão. Perdoar uns aos outros transforma a nossa vida. Muitos adoecem por não perdoar aqueles que os ofendem. Oremos pelos nossos inimigos, intercedamos por eles, em obediência, em amor ao nosso Mestre. Mesmo sem nós merecermos, Jesus continua a interceder por nós. O Mestre, mesmo nesta hora de sua morte, ele continuou a ensinar como devemos viver a nossa caminhada cristã. Louvado seja Deus, porque Jesus ressuscitou e vive em nós, sempre nos ajudando a andarmos no caminho, que é Ele. Que Deus nos abençoe. Amém. Veja que Jesus não só pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, mas ali na cruz ele conquistou o perdão para todos aqueles que creem. É hora de nós abrirmos o coração diante do nosso Deus, que é rico em perdoar, confessando os nossos pecados. Eu orarei pelos irmãos, mas enquanto isso, cada um em silêncio mesmo. Abra o coração, revele na sua própria consciência o que fez que desagrada a Deus. Clame por perdão e busque nele motivação e forças para lutar contra o pecado. Oremos. Deus bendito, nós fomos a parte que te ofendeu com nossa vida. Nós somos os pecadores.
e não por um ou outro pecado que cometemos, mas quantas vezes cometemos e repetimos pecados. Já nascemos com pecado. Que o Senhor olhe para nós com graça e misericórdia. Olhe para nós segundo a obra de Cristo, os méritos dele, que conquistou para nós o perdão na cruz. Que o Senhor ouça as orações dos teus servos agora, ainda que em silêncio, mas que o Senhor atenda, lhes perdoe e ao mesmo tempo dê a eles inclinação do coração, da alma para as coisas boas da tua palavra e que ao mesmo tempo busquem lutar e fugir do pecado em nome de Jesus. Amém. Na cruz, o pronunciamento seguinte foi para um dos que estava sendo crucificado ao seu lado. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O nosso irmão presbítero Laércio, presidente da UPH, vai nos conduzir numa breve devocional sobre este texto. Oi, irmãos, boa noite, graça e paz. Em continuidade ao nosso culto, nas 7 palavras, vamos falar sobre a segunda palavra, né? A palavra da vida eterna. Jesus, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesus lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estará comigo no paraíso. A segunda palavra da cruz foi uma promessa de segurança pessoal, de salvação eterna. Foi a palavra do rei. O primeiro ladrão da cruz blasfemava de Jesus e perguntava, né, se tu és filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós também. A atitude desse primeiro ladrão, incrédulo, tem sido a mesma de muita gente. Se tu és Deus, então, cura-me dessa doença, dá-me um emprego, providencia um casamento para mim, dá-me uma casa nova, livre do coronavírus. Ou seja, nós colocamos tudo isso nas mãos de Deus. Nós questionamos às vezes a Deus, né? E muitas vezes só pensamos na questão terrena, não espiritual. As nossas coisas, nas coisas que Deus pode fazer por nós, né? Na verdade, tudo que Ele pode fazer por nós, a gente pergunta, faz isso, faz aquilo, e às vezes muito esse questionamento. Hoje nós vemos tanta gente falecendo, morrendo em função disso, perguntando a Deus, por que isso acontece ou não? E não entendemos que o nosso mundo não é esse, nosso mundo é outro lugar. Lá em Malaquias 2:10, Deus diz o seguinte: levantai-vos e ide-vos embora, porque não é um lugar aqui de descanso. Ide-vos por causa da imundícia que destrói, sim, que destrói dolorosamente. Encontramos a promessa que o nosso lugar de descanso não é aqui, mas é no céu. Esse é o nosso lugar de descanso, é esse que Deus está preparando para a gente. É esse lugar para você, para mim, para toda a igreja. Né? A missão de Jesus não foi de perspectiva terrena, não, muito pelo contrário. Ele veio para preparar esse lugar, ele veio para nos preparar para irmos para esse lugar, não é? Em João 36, ele fala sobre isso. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse entregue aos judeus. Ou seja, se fosse aqui o mundo dele, muita coisa não aconteceria. Ele não seria entregue aos judeus, ele não seria preso, ele não seria crucificado. Mas tudo isso foi necessário para que ele mostrasse que esse não é o nosso lugar. Mas agora, o meu não é aqui, o mundo dele não é aqui, o nosso não é. E ele diz, o meu reino não é deste mundo. E ainda lá em João 10:10, Jesus diz, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância, para que nós tenhamos vida e abundância em Cristo Jesus. Por isso ele veio ao mundo, por isso ele fala que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele está preparando esse lugar. Que Deus possa abençoar você, a nossa família, a nossa igreja, nosso lar, e principalmente, individualmente, a cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe. Amém. A seguir, Jesus tem outro pronunciamento. Ele se dirige a Maria e a João e diz:
mulher, eis aí teu filho, eis tua mãe. A Natália, presidente da UMP, vai nos conduzir numa pastoral, numa devocional neste texto. Olá, irmãos. Eu estou representando a UMP e nós ficamos responsáveis pela terceira palavra de Jesus na cruz, que se encontra em João 19, capítulos 26 e 27, que eu vou ler agora. Diz assim: Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar? Senhor, só o Senhor é digno de toda honra, de toda adoração. Estamos aqui, ó Pai, voltados para Ti e para a Tua palavra. Ó Deus, certo de que o Senhor se faz presente na casa de cada um aqui. Ó Deus, somos gratos porque, mesmo separados fisicamente, estamos unidos em espírito e prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Que a minha boca fale apenas aquilo que é fruto do que o Senhor diz na Tua palavra, Senhor. Muito obrigada porque há mais de 2000 anos o Senhor desceu à terra em forma humana, para que nós fôssemos redimidos e assim alcançássemos a salvação. Ó Deus, eu te agradeço porque o teu amor excede todo entendimento. Eu te agradeço porque a sua igreja está reunida neste momento, Senhor. Fique conosco, fique na casa de cada um aqui, ó Pai, e também com os nossos familiares. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Irmãos, sobre essa passagem, eu gostaria de destacar 3 pontos. O primeiro deles é em relação a Maria. Ela nos mostra uma das mais distintivas evidências de comportamento de uma serva. Então, primeiro, ela assiste ao sacrifício de Jesus sem reclamar, sem murmurar, sem tentar impedir, por mais que aquilo causasse nela muita dor. Desde o momento que Maria recebeu a visita do Espírito Santo, ela sabia que ela carregaria em seu ventre aquele que se sacrificaria pela humanidade. E ela não interfere nesse plano, porque ela sabe que é um plano divino. Ainda em relação a Maria, ela se mostra serva quando ela obedece à instrução do seu filho, de se deixar ser cuidada por um discípulo. Maria provavelmente era viúva nessa época, e mesmo tendo que se deslocar, mudar o seu estilo de vida, ela se dispôs a mudar de casa e morar com João, porque ela sabia que ela estava debaixo de uma ordem divina, então ela obedeceu. João também nos mostra traços notáveis, esse é o segundo ponto, nos mostra traços notáveis do que é ser um verdadeiro discípulo. O interessante é que João se intitula como discípulo amado. Em sua primeira carta, ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. João sabia que ele era amado por Jesus, e por isso ele volta à cena do Calvário e tem coragem e humildade para aparecer ali e olhar para o Mestre. Isso porque no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 56, ao retratar a cena da prisão de Cristo, nós lemos: então, os discípulos todos, deixando, fugiram. Marcos também confirma isso no capítulo 14, versículo 50. Então, deixando, todos fugiram. Todos os discípulos fugiram, mas João é aquele que volta para assistir o cumprimento do plano divino, ou seja, de Jesus sendo sacrificado. Mais do que isso, ele acata quando Jesus transfere a ele a função de, a partir daquele momento, cuidar da sua mãe. A partir dali, João representaria, humanamente falando, o papel de Jesus como filho, ao cuidar da sua mãe, Maria. O terceiro ponto é em relação ao próprio Jesus. Nós aprendemos com ele em relação à piedade e a agir com responsabilidade. Jesus se preocupa com o bem-estar daqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, especialmente dentro da família. Ele não deixou de se preocupar com a sua mãe, mesmo em pleno sofrimento. Ele a contemplou. E, mais do que nunca, nós vemos Jesus cumprindo o mandamento: honra pai e mãe. Ele era um homem responsável e cumpriu integralmente todos os requisitos da lei. E ele ainda toma providências para assistir a sua mãe, tanto no sentido material quanto emocional. Apesar das circunstâncias serem extremas, ele ainda encontra forças
para proferir à sua mãe uma palavra de consolo e de orientação sobre como ela agiria a partir dali. Ele nos mostra também que um verdadeiro servo não se exime da sua responsabilidade. Jesus não se eximiu da sua responsabilidade como filho. Será que nós estamos fazendo isso? Quando nos esquivamos das nossas responsabilidades com o reino de Deus, estamos dando um péssimo testemunho do que é ser um servo de Cristo. Concluindo, então, a primeira palavra de Cristo é dirigida a Maria e é uma palavra de consolo. A segunda parte dessa palavra é dirigida a João e é uma palavra de responsabilidade que João acata prontamente. Cristo cumpriu seu papel de filho nesse mundo. Ele não foi embora sem assegurar o futuro de sua mãe e não morreu sem antes ter certeza de que alguém iria substituí-lo nas suas responsabilidades como filho. A terceira palavra também é uma palavra de solidariedade. Jesus, mesmo no topo do Calvário, não estava preocupado consigo. Ele estava cuidando das pessoas ao seu redor. Além disso, a terceira palavra também implica em saber que a nossa vida cristã não está limitada ao templo. Nós sabemos disso mais do que nunca agora. Além de orar e de buscar orientação na palavra, nós também precisamos cumprir fielmente os deveres com a nossa família e com a nossa sociedade. Jesus cumpriu todos os mandamentos. Nós também devemos cumprir os mandamentos de Deus para que o glorifiquemos. É isso. Eu espero que vocês sejam abençoados e fiquem com Deus. A seguir, Jesus volta a falar com o Pai. A sua frase seguinte é: Deus meu, por que me desamparaste? O nosso irmão Igor, presidente da UPA, vai nos conduzir numa breve meditação. Boa noite, irmãos. Estou aqui em nome da UPA. Vou falar um pouco sobre a quarta palavra proferida por Jesus na cruz, no seu sacrifício por nós. O texto da quarta palavra está lá em Mateus 27, versículo 46. Eu vou estar lendo de Mateus 27, versículo 46 até o versículo 50. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, tendo-a embebido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Nesse momento a gente pode perceber que Jesus está passando pelo pior momento, tanto da sua dor humana, que aguentou tortura, aguentou a surra de chicotes, aguentou ter apanhado e também está aguentando lá pendurado na cruz, pregado na cruz, né? Está aguentando todas as suas dores físicas e, além disso, está aguentando também a dor divina, né? No caso, Deus está colocando toda a ira dele, toda a ira que nós merecíamos, colocou toda sobre Jesus na cruz. Então, Jesus estava passando por um momento terrível e, nesse momento, ele simplesmente atendeu o seu lado humano, atendeu as suas fraquezas humanas, clamou, né? Deus meu, por que me desamparaste? Automaticamente, quando ele fez isso, ele percebeu que a vontade dele não importava. A verdadeira vontade é a de Deus. Ela é soberana sobre todas as outras. Mesmo com todas essas dores, tanto físicas quanto divinas, com tudo isso que eu falei já tinha comentado antes, ele aguentou, aflito, clamou a Deus num momento de desespero, e automaticamente ele já reconheceu que a vontade de Deus é soberana sobre todas as coisas. Isso já tinha acontecido anteriormente, quando Jesus foi fazer sua oração no jardim. Ele estava aflito, com medo desse momento que estava chegando, e ele clamou a Deus, com medo, aflito, e disse: Não quero que seja a minha vontade, mas sim a tua. Nesse momento ele reconheceu automaticamente isso, tanto por seu amor e confiança para com o pai dele, ele reconheceu que a vontade dele é soberana sobre todas as coisas.
Isso é um ponto que a gente tem que se autoavaliar. É um ponto que a gente tem que ver o que nós estamos fazendo a respeito. Se as nossas vontades estão sendo prioridade sobre as vontades de Deus. Se a gente está fazendo isso, a gente está fazendo totalmente errado. Porque a vontade de Deus tem que ser soberana. A vontade de Deus tem que ser sobre todas as outras coisas. Então esse é o momento da gente se autoavaliar, é o momento da gente ver o que a gente está fazendo, quais são as nossas vontades, se elas são boas, para ver se elas estão sendo nossa prioridade. Se estiver sendo nossa prioridade, a gente tem que mudar isso e colocar as vontades de Deus sobre as outras coisas. É isso que eu tinha para falar hoje e até a próxima. Fiquem em casa. Nesse sentido de saber que Cristo veio cumprir exatamente a vontade do Pai, nós vamos adorá-lo com um hino, o hino Amor Perene. Palavras de Senhor, ainda cintilante, não irromper a luz, ao mando Criador, e nem o ardente sol, rompendo no levante, trouxera a terra e ao mar a força fecundante. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que eterno amor! Palavras de Senhor, também quando imolado, por mim sofreu na cruz, o meu Salvador, o Santo de Israel, o teu Cordeiro amado, levando sobre si a culpa do pecado. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! Palavras de Senhor, quando atingiu meu peito o Espírito de luz, o meu Consolador, e com tesouros mil de teu favor perfeito, trouxe a minha alma fé, em que hoje me deito. Meu Deus, que amor! Meu Deus, que antigo amor! E sempre me amarás, porque jamais me inferno o mundo poderá ao teu querer se opor, ao teu decreto, Deus, ao teu decreto eterno, ao teu amor, ó Pai, ao teu amor supremo. Meu Deus, que amor, é sempre todo amor.
A seguir, temos o penúltimo pronunciamento de Jesus. Tenho sede. Desculpe. O quinto pronunciamento de Jesus. Tenho sede. A nossa irmã Eliane, líder do departamento infantil, vai trazer uma meditação neste texto para nós. Boa noite, irmãos. Vamos ver agora a quinta palavra. Ela se encontra em João 19, 28, e diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Ele disse: Tenho sede. Esta foi a palavra da agonia física de Jesus. Quando nós comemos algo salgado, imediatamente temos sede, temos necessidade de beber muita água. Então vamos imaginar, Jesus já havia sido preso na noite anterior, tinha sido interrogado, castigado, açoitado, teve que carregar a sua cruz até o Monte do Calvário, já estava cansado, machucado, e ainda foi crucificado. Já tinham se passado mais de 6 horas da sua crucificação. E neste momento, ele estava sofrendo uma dor física que nós não podemos nem imaginar. Já tinha perdido sangue, já estava desidratado, sentia cãibras. E ele não quis beber o vinho e o fel que lhe foi oferecido antes de começar a crucificação. Por quê? Porque ele queria sentir toda a dor para poder cumprir o que estava escrito sobre ele. E ele sofreu. E quando já estava quase no final, demonstrou todo o seu sofrimento, revelando que estava com sede. Em momento nenhum, ele desistiu de cumprir a sua missão. Em momento nenhum, ele reclamou das dores que estava sentindo. Porque ali, naquele momento, ele era um homem como nós. Ele era um homem que estava sentindo dores e sofrendo todo o sofrimento por amor a nós. Ele poderia ter deixado tudo para trás, ele podia ter simplesmente abandonado toda essa missão, mas ele não quis, porque ele nos ama acima de tudo. Porque ele decidiu morrer por nós e pelos nossos pecados. Ele não fez isso por obrigação, ele foi voluntariamente. Nós não conseguimos imaginar o sofrimento de Jesus neste momento. E aí, quando ele reclama que tem sede, ao invés do homem ter compaixão, ainda lhe ofereceram vinagre, para aumentar mais ainda o seu sofrimento. Mas mesmo assim, Jesus não desistiu. Ele continuou ali para cumprir o que estava escrito sobre ele. Será que nós podemos imaginar o sofrimento de Deus quando teve que entregar o seu próprio filho para pagar pelos nossos pecados? Será que nós podemos imaginar o sofrimento de Jesus ali naquela cruz, tudo para que os nossos pecados fossem perdoados? Que nós possamos, irmãos, a cada dia nos lembrarmos disso, deste sacrifício que Jesus fez por nós. Que possamos valorizar isso. Ele poderia ter deixado tudo para trás, mas por amor ele não o fez. Então, que nós possamos pensar nisso e sempre estarmos nos lembrando que o maior sacrifício que Jesus fez foi morrer na cruz pelos nossos pecados. Está consumado. Foi o penúltimo pronunciamento de Cristo na cruz. O nosso irmão, diácono Gilson, presidente da Junta Diaconal, vai nos conduzir na meditação deste pronunciamento. Boa noite, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nessa noite para podermos compartilhar da palavra de Deus. Estamos falando sobre as 7 palavras proferidas por Jesus na cruz do Calvário. E nós vamos estar falando sobre a 6ª palavra que Jesus proferiu na cruz. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, irmãos, em vez de blasfemar ou rogar destruição aos seus executores, Jesus transforma aquele momento que ficou na cruz num palco de demonstração da graça de Deus, proferindo as 7 palavras na cruz. E
Eu gostaria de que os irmãos abrissem as suas Bíblias em João, capítulo 19, o versículo 30, que trata dessa sexta palavra, que diz o seguinte: e encheram uma esponja de vinagre e, pondo-a num esopo, chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Eu li também o versículo 29. Então, o versículo 29 e o versículo 30. Irmãos, a sexta palavra da cruz foi a palavra de triunfo e de vitória, quando ele diz: está consumado. Essa palavra no grego é uma única palavra, tetelestai, que significa está pago. Aqueles que creem em mim não devem mais nada. Jesus está quitando a nossa dívida, e essa dívida que jamais poderemos pagar. Jesus abriu um novo e vivo caminho para o céu. Agora eu estou pagando a dívida daqueles que não podem pagar a sua dívida com Deus. Eu estou adquirindo para eles eterna redenção. E que verdade bendita é esta, de que a nossa redenção foi consumada na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós podemos ter essa certeza de que Deus nos ama e nos ama de uma maneira maravilhosa. E lá em Romanos, no capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, ainda indignos, ainda no pecado. O Senhor nos amou, o Senhor nos ama. E Ele consumou tudo na cruz para que nós pudéssemos estar na presença dEle. Por isso nós louvamos e bendizemos e glorificamos esse Deus maravilhoso. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. A última palavra de Cristo na cruz, como a primeira, foi dirigida ao Pai. Jesus diz assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo 46. Todas as profecias que dizem respeito à morte, ao sacrifício de Jesus Cristo, haviam se cumprido em todos os seus detalhes. Estava ali sendo executada a sentença de morte em cruz, depois de ser julgado e condenado injustamente. Soldados repartiram ali à beira dele as suas vestes. Ele recebeu sobre si a maldição dos nossos pecados, ao ponto do Pai lhe voltar o rosto dele. Até mesmo, pouco antes de dizer que tudo estava consumado, ele disse: tenho sede, para, em cumprimento às Escrituras, lhe darem vinagre. Havia ainda algo a ser feito, não mais o que ser dito. Ainda havia algo para que a expiação se concretizasse. O cordeiro devia morrer. Era preciso, como disse Eclesiastes, quer dizer, como disse o pregador, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus, que o Eclesiastes 12. Cristo entregou o seu espírito ao Pai. Morreu pagando o preço dos pecados daqueles que creem. E foi sepultado para ressurgir vencendo a morte ao terceiro dia. E é esta obra que nós vamos cantar em louvor.
por amor desceste, amor que por amor morreste, oh, quanta dor não padeceste, minha alma deste resgatar, e meu amor ganhar. Amor que por amor seguias, a mim que sem amor tu vias, oh, quanto amor por mim sentias, eterno Deus Senhor Jesus, sofrendo sobre a cruz. Amor que tudo me perdoas, amor que até mesmo abençoas, o véu de quem tu te afeiçoas, vencido a Salvador por ti, teu grande amor senti. Amor sublime que perduras, quem tua graça me seguras, cercando-me de mil venturas, aceita agora, Salvador, o meu humilde amor. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos, e vamos invocar a bênção de Deus sobre nós. Pai bendito, que maravilha é lembrar da obra sofrida, mas gloriosa do teu Filho na cruz. Como é maravilhoso ver a demonstração máxima do teu amor por nós, ao ponto do Senhor não só enviar o teu Filho, mas fazê-lo cumprir tudo o que a tua lei dizia, para que na cruz fosse o pagamento puro, sem defeito, para que fosse o sacrifício perfeito para substituir a nós, os pecadores. Nós te damos graças e te louvamos por tudo que Cristo fez na terra, no seu ministério, pela sua obra suprema de ser o nosso substituto na morte, na cruz, e porque Ele ainda intercede por nós e ainda, em glória, voltará para nosso resgate final. Que o Senhor nos abençoe, que nós perseveremos com este amor que o Senhor nos deu, que nós lutemos contra nossas vontades e nós busquemos no Senhor a segurança, porque só em Ti há razão para a nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, que a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós, povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.